Fala galera do primeiro B, primeiro G, professor Jorge aqui de Física. Vamos continuar com a nossa aula, a velocidade média, que vocês vão ver que tem tudo a ver com a última aula que a gente teve, né? Teve uma galera aí que mandou as atividades feitas, tá tudo registrado, tudo certinho. Beleza? Esse assunto aqui a gente já começou a falar com o primeiro G, se eu não me engano, e o primeiro B ainda não. Vocês vão ver que é bem simples, tá? Então bora lá. É o seguinte, velocidade média. Velocidade média é igual à variação do espaço com o tempo, beleza? Então vamos dar nome aqui. Então, ó, Vm é velocidade média. ΔS é a variação do espaço. Gente, espaço. Esse S, ele vai representar o espaço, que é a mesma coisa que a distância, certo? Espaço percorrido, distância percorrida. E o T é o tempo. Lembrando que esse tempo ele pode vir em horas ou segundos, ok? Então ele vai vir em horas ou segundos. Eu sempre acho bom a gente partir já, por exemplo, prático, que aí vocês vão entender certinho essa coisa aqui, beleza? Um exemplo aqui. Um ônibus parte do Rio de Janeiro às 13 horas e termina sua viagem em Varginha, Minas Gerais, às 21 horas do mesmo dia, certo? A distância percorrida do Rio de Janeiro a Varginha é de 400 km. Calcula a velocidade média do ônibus nesta viagem. De cara, a gente já vê que a gente tem o quê? O tempo, certo? E a distância percorrida, ou o espaço percorrido, que é de 400 km. O que ele está querendo aqui? Ó? Calcule a velocidade média, ou seja, a gente vai calcular esse daqui, ó. Certo? Então vamos lá. Se ele está pedindo para calcular a velocidade média, então eu não sei quanto que é. Eu sei qual foi a velocidade média do ônibus. Então a gente coloca uma interrogação aí porque eu não sei. Qual que foi o espaço percorrido? A distância percorrida do Rio de Janeiro até Minas Gerais é de 400 km. Beleza? Certo. Quem que falta aqui na fórmula? O tempo. Qual que foi o tempo da viagem? Se ele partiu às 13 e chegou às 21, então ele gastou 8 horas. Certo? Só fazer aqui uma observação. A gente tem metros por segundo, né, da última aula. E a gente tem quilômetros por hora. Ou seja, eu não posso fazer metros por hora, nem quilômetros por segundo. Certo? Senão ela não fica proporcional. Então, se eu tenho aqui ó, quilômetros e horas, então quer dizer que está totalmente proporcional. Então a gente pode jogar direto na fórmula. Então vai ficar assim, ó. Velocidade média é igual o espaço dividido pelo tempo, ok? Vamos colocar a fórmula aqui. Então, velocidade média é igual. Quem que é o espaço? 400. Quem é o tempo? 8. Então, velocidade média é igual. 40 dividido por 8 é 5, né? 5 vezes 8, 40. Esse zero aqui, ó. Então, qual que é a velocidade média? 50 km por hora. Beleza? Então, olha só. Partiu às 13 horas do Rio e chegou às 21 horas em Minas Gerais. Percorreu toda essa distância, 400 km. Qual que era a velocidade do ônibus? 50 km por hora. Beleza? Tranquilidade? Dá um print aí, que eu vou apagar e colocar outro exemplo. Bom, vamos lá. Tem que dar uma corrida aqui, gente, porque... Opa, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou deixar...
que dar uma corrida porque o celular não grava há muito tempo. Tem que mexer na configuração. E ainda tenho que escrever e explicar. A gente vai se virando, né? Vou colocar aqui exemplo 2. Exemplo 2. Um caminhão se desloca com velocidade constante 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Qual o espaço percorrido em metros? Qual o espaço percorrido em metros pelo caminhão nesse intervalo de tempo, se ele não colidir com algum obstáculo? Beleza, bora lá. Gente, é o seguinte. Um caminhão se desloca com velocidade média constante de 144 km por hora. Então, a gente sabe que a velocidade média é 144 km por hora. Essa é a velocidade média, beleza? Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Vamos lá. Lembrando aqui. Esse 1 segundo ele é quem? Ele é o tempo, ele é o ΔT. Porque o tempo ele pode vir em horas ou segundo. Então aqui, ó, o meu ΔT é 1 segundo. Beleza. Qual o espaço percorrido, gente? Espaço percorrido. Você está falando qual é o espaço percorrido, então ele não sabe. Se ele não sabe, ele é quem? A nossa interrogação. É aquilo que a gente tem que achar. Então, qual é o espaço percorrido em metros pelo caminhão nesse intervalo de tempo, se ele não se colidir com nenhum obstáculo, né? Às vezes o cara pode cochilar e não acontecer nada. Ele pode cochilar e bater num poste, numa parede, enfim. Então vamos lá. Qual que é a fórmula? Velocidade média é igual a ΔS dividido... dividido pelo tempo, certo? A gente já não tem a velocidade média, que é 144. A gente tem o espaço percorrido? Não. Então, coloca aqui. E o tempo a gente tem? Tem 1 segundo. Não precisa colocar esse zero aí não, tá? Só 1 só já tá bom. Observa uma coisa. Tá vendo aqui, ó? Metros por segundo, quilômetros por hora. A velocidade média está em quilômetros por hora e o tempo está em segundo, certo? Está em segundo. Eu não posso calcular segundo com quilômetros por hora, certo? E o que ele quer? Qual o espaço percorrido em metros? Então, o
que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar esse valor de quilômetros por hora por metros por segundo. Como que faz isso? Bom, toda vez que eu quiser transformar metros por segundo para quilômetros por hora, o que eu faço? Multiplico por 3,6. Agora, se eu quiser transformar quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Certo? Então, antes de eu fazer essa multiplicação, eu vou ter que transformar esse 144, que é quilômetros por hora, para metros por segundo. Certo? Então, como que eu faço isso? Se aqui é 144 km por hora e eu tenho que transformar por metros por segundo, o que eu vou fazer? 144 dividido por 3,6. 144 dividido por 3,6 eu já fiz a conta, tá, gente? Vai ficar 40. 40 é o quê? Metros por segundo. Então, no lugar desse 144, eu coloco quem? O 40. Então, aqui vai ficar 40. Toda hora errando isso. Vai ficar assim, ó. 40 é igual ao espaço percorrido que ele quer saber, dividido pelo tempo, que é 1 segundo. Então, aqui, ó, 40 metros, certo? 40 metros por segundo. E aqui é o segundo, que é 1. Aqui, gente, como que a gente resolve isso? Coloca 1 embaixo e faz o cruz credo, né? Então, ó, delta S vezes 1 é delta S. 40 vezes 1, 40. Qual que foi o espaço? 40 metros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Olha só, o motorista do caminhão está lá dirigindo com a velocidade constante de 144 km por hora. Gente, é um caminhão a 144 km por hora. Se isso daí se colidir com alguma coisa, é uma força muito grande. Durante um segundo ele cochilou. Em metros, só esse cochilo dele, esse piscar de olhos, ele percorreu uma distância de 40 metros. Imagine quem fica dirigindo e mexendo no celular. Você está lá numa velocidade de 70 km por hora e fica lá, toda hora baixando, mexendo no celular. Por isso que celular, volante, pinga, não combina, né? Ok, gente? Tudo tranquilo, na paz? Então a aula é esta. Qualquer dúvida vocês já sabem, pode me chamar que eu vou responder vocês. E eu vou mandar as atividades no Classroom. Ok? Tudo na paz? É isso aí.